A convidada de hoje é a empresária Marise Vieira Niebuhr. Talvez você não conheça muito o nome, né? Mas se falar na Marise Festas, aí a coisa muda de figura. A Marise que está aqui conosco, tivemos a oportunidade, como eu falei antes, de na semana passada degustar um saboroso café lá oferecido gentilmente pela Marise, e convidamos ela para vir até aqui contar um pouco dessa história de sucesso. Ela que está vindo com novidades por aí, é isso que a gente vai conferir a partir de agora aqui no nosso Conexão 92. Tudo bem, Marise? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde a todos vocês, boa tarde a todos os nossos ouvintes, e vamos lá contar um pouco dessa história que é bem grande, na verdade. É a primeira vez aqui, não, né? Já veio aqui na rádio antes? Não, é a primeira vez. O Delamar não te convidou para vir antes aqui? Convidou. Eu não sabia que ela era corajosa. Acredito, essa parceria é longa. Eu não sabia que ela era corajosa. Descobri naquele dia. Eu achei que ela tinha medo no microfone. Não, porque eu tenho o dom da oratória também. Além de outros dons. Ô Marise, mas conta pra nós, você estava falando aqui no bate-papo aqui com o Delamar e conosco sobre esses anos, né, enfim, essa história tua de sucesso. Sim. Aí com o negócio, né? Que na verdade não começou com comida, né? Não. Começou com decoração, é isso? Com decoração. Na verdade, para ficar claro assim como eu parti para essa parte de decoração, eu tenho que voltar lá atrás, quando eu era bem jovem, né? Então eu nasci eu tenho a habilidade do desenho, então eu sou desenhista nata que se fala, né? Sim. E essa questão de saber desenhar é que foi dando início depois a Marise Festas. Eu nunca tive outra profissão, eu sempre fui desenhista. Então, quando eu estava com a idade de 15 anos, né, a minha mãe me colocou num curso de pintura em tela, ali na Dona Hilda Niebuhr Krause, e lá eu aprendi técnicas de pintura, de desenho, ampliação, né, de desenhos assim, e aquilo ali eu fui aprimorando depois, quando eu passei num concurso da Bittner, que era meu sonho, trabalhar como desenhista. Olha. E eu passei num concurso para trabalhar na Bittner, isso lá com uns 19 anos, eu acho, por aí, 19 anos. Eu trabalhei 9 anos como desenhista da Bittner. Esses desenhos da Bittner, o que era? É que a Bittner, ela trabalhava com dois mercados, exportação e o mercado interno, né? Porque eram dois diretores, irmãos. E aí, nós éramos no final, assim, nós éramos numa equipe de 10 desenhistas, e o nosso chefe, era o Lothar Rainer Krieger, né? Ele também é desenhista. E a gente atendia os pedidos dos clientes. Então, assim, mercado de exportação, cliente da Alemanha, lá eles têm um perfil de desenho. Por exemplo, um perfil para toalha de mesa, um perfil para toalha de banho, de praia. Então a gente tinha uma equipe de criação que atendia só esse mercado. Eles mandavam só a imagem para vocês e vocês dentro daquilo faziam o desenho. Isso, porque a Alemanha também tem padrões de tamanhos diferentes que o mercado interno. E nós aqui desenhávamos, vamos supor, para o Nordeste, para São Paulo, para o Rio Grande, cada um tem um perfil. E eu digo que esses 9 anos que eu trabalhei na Bittner foi a minha faculdade, porque eu não fiz faculdade, né, nesse ramo, por condições também, e a Bittner me ensinou tudo o que eu precisava para complementar essa questão do desenho. Lá tinha tecnologia, né? Tinha aparelho. No início eu ampliava desenhos à mão, né? Assim, lá já tinha aparelhos, né? Aprendi também cores, sobreposições, separação, tudo. E quando eu saí da Bittner, aí eu parti para a criação da Marise Festas, né? Eu comecei a desenhar em casa. Isso nós estamos falando de quanto tempo? Quanto isso? São 32 anos que eu trabalho com festas em si, né? Assim, cada etapa foi dando início a uma nova técnica, uma nova Marise Festas, né? Até chegar no padrão dos dias de hoje. Que aí começou a alimentação. Alimentação, assim, que no início as pessoas me procuravam, eu comecei a fazer para a família, né? Como sempre. Então, assim, eu fiz uma festa para um dos meus sobrinhos, que foi no Bandeirante, que o tema era ursinho.
Aí eu desenhei aquilo tudo à mão, ela desenhava tudo à mão em cartolina, pintava com guache, e depois eu decorei toda a parte do salão. E aí foi dando início. Quem viu, gostou, aí pediu para fazer, sabe? Então, isso foi começando a Marise Festas. E no início eu fazia e cobrava, claro, um valor, tal, mas assim, eu deixava com a pessoa, né? Ai, não quero. E aí um dia uma cliente nossa, que ela é, né, cliente há muito tempo, assim, eu fiz do Aladim para ela, e ela disse: Marise, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar todo o teu trabalho e você vai continuar alugando. Ela falou: você vai continuar alugando para outras pessoas que se interessarem. E assim é que começou a questão do aluguel de decoração. Que era o famoso, os painéis, né? Os painéis. Então, como que eu fazia? Como eu sabia ampliar a mão, né? Assim, sem nenhum aparelho, porque a Bitna tinha um projetor. Então, botava uma figura pequena e projetava lá na altura, na largura que você queria. Mas quando eu estava em casa eu não tinha, então eu fazia tudo à mão, assim, sabe? Então eu fazia na cartolina, pintava e colocava no isopor, para facilitar na hora. Porque se eu fizesse na cartolina, colava uma vez na parede e depois rasgava. Sim. E o isopor não, né? Então, aí como que eu ia cortar o isopor? Aí, através de leitura, que também não tinha internet, de muita leitura, eu consegui, através do correio, comprar um aparelho em São Paulo que cortava o isopor. E aí, então, isso foi dando durabilidade para o produto, né? Porque eu pude alugar muitas vezes. E assim foi. No início era só decoração. E a minha habilidade também manual, eu fazia caixinhas na época de comunhão, montava palhacinho, tudo, pintura em gesso, tudo que era através do desenho, da pintura. E deve ser um serviço assim, se a gente começar, você está contando, eu estou imaginando. É um serviço de preparação durante quase toda a semana, ou dias, para chegar naquela data, né? Sim. Não é uma coisa que tu prepara, vou fazer hoje para estar pronto amanhã. Na verdade, as pessoas que me procuravam, elas traziam um modelo. Olha, meu filho quer esse tema aqui, né? Ou então assim, meu filho quer uma festa do Mickey, mas não trazia nenhum material, porque teria que ter um material. A gente ia sempre na banca de revista ali no centro, né? Que era uma maravilha, né? A Banca Jardim. A Banca Jardim. Verdade. Todo o material necessário a gente encontrava ali. Aí, a pessoa quer uma festa do Mickey brincando com um cachorro. Aí eu ia lá, procurava, achava, e dali eu tirava e fazia o painel. Fazia, pintava. E no início, então, a pessoa também pegava e ela levava. Depois ela trazia, porque eu ainda não tinha habilidade com carro, não dirigia assim, né, bem, né? Então não tinha como sair por aí também, né? Até que fui aprovada, fiz carteira, tudo bem certinho. E aí eu comecei a ir no local para montar. É porque isso era uma necessidade do cliente. Então eu sempre também tive essa questão assim, as pessoas sempre gostaram muito do meu trabalho porque eu faço um atendimento diferenciado, né? Sempre fiz. Sempre aquele assim, a pessoa vinha lá na minha casa, não tinha internet, não tinha nada, né? Vinha lá, batia palma, eu atendia, eu queria ver uma festa, eu convidava para entrar na minha casa, sentava e a gente conversava e eu criava a festa para a pessoa. Esse eu acho que até hoje sempre foi um diferencial nos atendimentos. Agora, antigamente, falando de 30 anos atrás, como se fosse antigamente, né? 30 anos, mas assim, não havia muitos personagens. Hoje, se a gente parar para pensar, tem uma montoeira, é personagem da Disney, é personagem asiática, né? Hoje está mais difícil ou a criatividade não tem nada a ver com essa mudança toda? Hoje está mais fácil. Está mais fácil, porque tem muita tecnologia, tem muita empresa que você consegue, só manda lá, eu quero uma festa de fadas, eles mandam tudo pronto para a empresa, né? Então assim, naquela época eu fiz vários cursos em Curitiba, depois quando meu marido veio me ajudar, nós íamos para São Paulo, no Palácio dos Enfeites, que só tinha em São Paulo. Lá você poderia ter os enfeites toda à disposição para compra, né? E nós aqui
aqui em Brusque, nós não tínhamos de onde pegar isso, de onde buscar isso. Também não tínhamos quem montava nada. Eu ainda com a minha habilidade, assim, eu montava alguns efeitos de mesa. Mas depois ficou bem mais fácil. Hoje é mais fácil. Hoje a gente não precisa criar mais nada, porque vem tudo pronto. Tudo pronto, né? E o espaço Marise Festa, quando é que tu começasse aí, assim, conforme foi a necessidade, no início, a minha mãe foi a minha grande ajudante parceira, né? Quando ela tinha 62 anos, ela veio morar comigo, vinha muito na minha casa, assim, e ela me ajudava a montar as festas. Então, um detalhe bem, eu acho até engraçado, assim, porque hoje em dia, para encher balão, você tem a máquina que enche o balão. Sim. Aí naquela época se enchia balão como? Tudo no sopro. No sopro. Então era só umas penquinhas de balão, se ninguém aguentava, né? Depois a gente descobriu que tinha uma marca de aspirador de pó que tinha um inverso. Sim. Mudava alguma coisa ali. E aí a gente enchia o balão com aquilo. Então minha mãe sentava ali com o aspirador de pó aqui e ela enchia os balões. E também se fazia uma festa ou duas no mês, assim, não era uma coisa que as pessoas tinham o hábito de fazer muita festa, né? Depois, então, já foi crescendo, fomos fazendo mais festas, assim. E aí as pessoas diziam: mas tu não consegue fazer o cachorro-quente? Porque antigamente era pastelão, cachorro-quente, salgadinho, né? Brigadeiro, assim. Mas tu não consegue fazer? Aí eu comecei a pegar essa parte, então. E a gente ia lá, fazia só uma festa, né? No sábado. Eu e minha mãe, a gente ia lá, montava a festa, voltava e fazia essa parte. Aí já trabalhava na sexta-feira para fazer os brigadeiros, já a semana toda ali já comprometida, né? E aí ia lá entregar. Assim, foi crescendo cada vez mais. Depois já veio a minha sogra, falecida Norma Nibor, né? Ela trabalhava com bolo, com brigadeiros mais refinados, assim, docinho mais refinado. E aí fomos fazendo uma parceria, então, porque até então eu não fazia bolo. Ela fazia o bolo, os docinhos, e eu fazia essa parte de salgados. E assim foi crescendo. Quando eu estava grávida do Lucas, que é o terceiro filho, aí eu ia parar. Né? Daí eu disse, eu vou parar porque eu já tinha uma moça que me ajudava, né? Já tinha mais uma que me ajudava na cozinha, uma que ajudava na decoração. Eu disse, eu não consigo mais agora, porque com mais um filho, mais um filho e já tinha muitos pedidos, né? Então aí onde veio fazer parceria com o meu marido. Aí o marido saiu da empresa e abriu a empresa, porque até então trabalhava na informalidade, né? E aí ele abriu a empresa e continuamos. Mas aí o marido põe a mão na massa, como se fala, né? Não, ele ficava sempre com a parte da decoração. Ele sabia fazer arcos de tudo quanto é tipo, né? Porque a gente fez curso em Curitiba. E ele ficava também com a parte dos salgadinhos. Então eu tinha um fornecedor e ele ficava com a parte de salgadinhos. Então a gente montava as festas, chegava em casa, almoçava às vezes não. Cada um ia fazer a sua função, a sua tarefa. A gente tinha um horário, né? Porque tudo tem horário. Então ele ia para a parte de salgadinhos na fritura. Aí lá a gente já tinha comprado fritadeira, já tinha comprado um forno, que foi a primeira aquisição que eu tenho forno até hoje, um forno que cabe 6 tortas salgadas dentro, né? Foi a primeira aquisição, assim. Depois fritadeira, então ele fazia essa parte e eu fazia outra de assar e salgados. Bolo ainda não, bolo sempre ficava com a minha sogra ou a pessoa pegava e entregava. Aí, e assim foi indo. Mas aí tem a questão de agora da Mota, né? Essa história toda, aí vem a pergunta, vai se encerrar? Não. O que vai acontecer? Na verdade, assim, como todos ajudantes, né? Que é uma empresa de família, na verdade, né? O André começou com 10 anos, trabalhou até os 15 anos, então ele ajudava na preparação do salão, porque a necessidade que eu via é que as pessoas queriam cada vez mais um serviço completo. Sim. Então elas não queriam ter que mexer nem com uma cadeira, né? Então nós íamos para o espaço, a gente arrumava as cadeiras, botava encosto, botava a toalha. Então isso meu filho fazia com mais ajudante, meu marido fazia o balão, sempre assim. Então
O André também sabia encher balão, então às vezes ele já ia enchendo. Depois veio o Leonardo, que trabalhava mais nessa parte do computador, porque ele trabalhava com desenho no computador. Então ele fazia muita coisa para mim também que servia, né? E sempre foi assim, então. Todos eles ficaram trabalhando até seguir a própria profissão, né? Ficou só o Leonardo que ficou trabalhando comigo mais tempo lá. Ele também tinha depois o restaurante dele e tal. E o meu marido depois chegou numa época que ele quis se aposentar. Então a decoração sempre era por conta dele. Sim. No final, nos últimos tempos, assim, eu não ia mais fazer decoração. Eu já tinha uma equipe, eu tinha 10 funcionários. Uma loja de decoração, que é lá na frente, né? Sim. Na entrada da rua. 10 funcionários e ele com a equipe de decoração, ele ia decorar e eu ficava na parte da cozinha com as moças da cozinha. Aí foi indo. Aí até que chegou anos, né? Eu não quero mais trabalhar com decoração. Todo domingo de noite tinha que sair para recolher, né? Aquela coisa. Aí tinha jogo de futebol que atrapalhava. Ele disse, olha, eu não vou mais querer trabalhar com decoração. O que é que nós vamos fazer então? Aí eu disse, não, então eu vou continuar com a parte de trás, né? Com o espaço, que também foi uma necessidade das pessoas, assim. Por que tu não arrumas um espaço teu, que daí a gente já faz tudo contigo? Aí a gente tinha o terreno ali e, vamos fazer um espaço aqui. E aconteceu de fazer e de dar certo. Claro, no início, sim, a gente não tem a noção. Tudo isso a vida foi me ensinando, né? Porque eu fui fazer a minha faculdade aos 45 anos, mas antes eu já tinha tudo isso, né? Então, assim, eu alugava o espaço, mas só que o espaço ele fica perto da minha casa. Então começou a não dar muito certo, assim, né? Questões de horário, questões de funcionamento. Aí disse, não, tem que ser assim, tudo tem que ser cuidado pela nossa equipe. Funcionários, horários, maneira de servir. Isso tudo a gente foi aprendendo na prática mesmo, assim, sabe? O que dá certo, o que não dá. E aí, então, depois a gente já tinha a loja lá também na frente, tinha espaço, tinha loja, e trabalhamos muito tempo, né? Tinha uma agenda bem lotada, assim, de eventos todo final de semana. Não tinha mais final de semana livre. Sim. Não tinha nem como a gente próprio sair para algum lugar, né? A gente já foi conseguir só muito tempo depois, né? Pessoas de confiança que ficavam ali. Porque eu sempre pensei assim, uma festa é uma responsabilidade grande, porque a pessoa que contratou, ela idealiza que tudo vai dar certo. Então eu tinha essa preocupação. Na minha conversa com ela, eu captava o perfil dela, tudo que ela queria, tudo que ela desejava, para que fosse perfeito, vamos supor, né? Então, no início eu não conseguia, mesmo às vezes viajando assim, tipo, fui para São Paulo. Eu estava sempre em contato com o pessoal daqui para que nada desse errado. É como se fosse uma coisa minha, né? Como Sim. se eu fosse para mim. Então, eu não queria que nada desse errado. Aí sim, foi muito trabalho, até chegar a esse sucesso. Eu digo que foi muito trabalho. É um exemplo de quem pensa assim, eu vou abrir meu próprio negócio para trabalhar menos. Lê do engano, pelo contrário, aí é que você trabalha, né, Marisa? Sim. Aí é que você realmente não tem horário, não tem nada, né? Nós passávamos assim a época de comunhão, eu e meu marido ficávamos de noite, a época dos anjinhos de gesso. Uma época assim, a gente ficava até meia-noite, 1h da manhã pintando, tanto ele, que daí ele fazia a parte que era mais chapada, assim que a gente fala, né? E eu dava os contornos, tudo bem certinho. Então, assim, a gente trabalhava muito. Época de comunhão, a gente virava à noite, de sábado para domingo, 5h da manhã. O vô João abria, vamos supor, para a gente decorar. A gente só podia ir naquele horário. E a gente tinha que ir, então a gente não tinha horário assim. Meus filhos foram sendo criados nessa rotina. O mais velho cuidava depois do Léo, depois o André e o Léo cuidavam do Lucas, sabe? Sempre dessa forma assim. E é interessante, ela tem 3 filhos
tudo homem, né? Tudo homem, Não teve uma mulher para ajudar esse negócio aí. E o meu sonho era ter uma filha. Justamente, porque a mulher tem mais afinidade com a... Mais jeito, né? Com jeito para arrumar, às vezes, as coisas, né? E aquela... Como é que é? Aquele jeito feminino, né? Feminino, aquele toque feminino. Né? Então, não teve jeito. Não teve jeito. Teve só o toque masculino mesmo. Toque masculino. Mas deu certo, né? Com o maridão, né? Mas deu certo, porque todos pegaram, botaram a mão na massa, né? Deu certo, Legal. Só vamos supor, o Lucas, que é o mais novo, ele pouco trabalhou lá, mas o Leonardo, por exemplo, esse que tinha o restaurante, até no parque ele trabalhou como monitor, mas porque ele queria, porque sempre tinha aquela coisa assim, mãe, eu vou trabalhar e eu vou ganhar quanto, sabe? Aquela coisa assim. Sempre tinha recompensa. A gente tem filhos em casa, só muda de endereço. Mas eu digo assim que foi tudo muito bom, todo o trabalho que a gente teve, tudo assim, as coisas que deram certo, que não deram certo, para chegar no sucesso, foi tudo. Mas só para a gente entender, e o pessoal de casa também, até porque ali naquele espaço onde existe o de vocês, está sendo construído um complexo, né? Não sei se tu sabe, né, Damadão? Sim. Aquilo ali vai se acabar, o que vão fazer? Não vai ter mais o espaço Marise, o que tu vai fazer? É que, na verdade, chegou agora num ponto que eu não posso estar pensando só em mim, né? Porque por mim, se eu tiver saúde, vou trabalhar até os 80, que nem a minha mãe. Mas eu tenho que pensar assim no geral, né? Assim, eu tenho os 3 filhos. A gente também eu também pretendo diminuir um pouco, meu marido já está mais aposentado, então veio essa proposta, né, de construir ali um residencial, mas para isso eu teria que disponibilizar também essa parte do espaço, né, e agora já trabalhando assim, vamos supor, sozinha, né, sem... Os filhos estão ali, mas eles estão no trabalho deles. Então, tem que arrumar o salão, tem que ter uma pessoa para limpar, tem que ter o cara atrás da bebida, tem que ter alguém para pôr no freezer, tem que fazer compra de mercado, vem do fornecedor. E aí nós somos todas mulheres ali, né, assim. Então, eu resolvi, né, beleza, vamos aceitar para todo mundo, uma proposta muito boa. E o que eu penso, não vou ter mais o espaço, né? O espaço realmente para os próximos anos aí não terá mais. Mas a Marise Festas pretende, se achar um bom lugar, continuar com a parte de bolos, que é confeitaria artesanal, né? Na pandemia, eu desenvolvi muito essa arte dos bolos, né? Que todo mundo fazia festa em casa. Sim. Então eu fui ali aprendendo muito e hoje em dia tenho uma boa clientela de bolos, né, da Marise Festa. Então o endereço vai ser realmente apenas na casa de cada um que fizer o contrato, né? Hoje, na verdade, eu já atendo outros espaços também, né? Eu atendo outras pessoas que querem, porque ali às vezes não consegue, mas assim, tem espaços mais refinados, né? Tem espaço no bairro da pessoa, para não vir para cá, ela pretende fazer lá. Aí ela contrata comigo toda essa parte do buffet. Que a gente fala, né? Então ela pega o bolo, o brigadeiro, o salgadinho, as tortas. Aí ela marca um horário, conversa comigo, passa o número de convidados e eu vejo qual sugestão ela quer. Ou um café colonial, que muitas pessoas preferem porque conheceram, ou servir essa parte de tortas. Então eu já faço isso atualmente. E vai focar nesse nicho agora, isso, né? Eu ainda não sei assim, mas onde eu vou morar, né? Assim, ainda tenho que ver um espaço que eu vou morar, uma casa que tenha uma boa cozinha para continuar ainda com a Marise Festas mais um tempo. Vamos ter, não diria mais um tempo, por um bom tempo ainda, eu tenho certeza. Até alguém mandou aqui parabenizando você pela trajetória de sucesso. Deixa eu ver quem é que mandou aqui. Foi a Ruth Camp que mandou aqui para você parabenizando. Marise, o tempo é nosso adversário, a tua história de vida aí, ela daria 2, 3 programas, né? Mas eu fico satisfeito de poder ouvir um pouquinho dessa história. A gente conhecia um pouco, mas não tão detalhada assim. Desejar para você sucesso. Tenho certeza que não acaba por aí. É uma história que vive agora um novo capítulo, tenho certeza disso, né? Exatamente, Vamos ver assim quais as portas que vão se abrir, na verdade, né? Dizem que quando uma porta se fecha, outra se abre. Então é isso aí, vamos dar tempo, vamos ver o que vai acontecer, aparecer.
E o que tiver que ser, será abraçado. É isso aí. Verdade. Obrigado, Marise. Obrigada também a vocês, né, que são nossos parceiros lá. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu vou fazer